Eu vou te mostrar que é possível fazer um óculos desse na sua casa com poucas ferramentas. A primeira etapa para fabricar um óculos de madeira é fazer a prensagem, né? A madeira ela tem resistência no sentido da fita, no sentido horizontal, tá vendo? Ela tá meio em ângulo aqui, mas o sentido da fibra é nesse sentido. Se a gente forçar a madeira no sentido da fibra, ela tem a resistência, né? Só que se você forçar contra o sentido, que no caso é aqui o veio, né? Ela vai quebrar, ela vai rachar bem aonde estava o veio dela, né? E aqui no outro sentido, ela tem resistência. Aqui é a mesma coisa. Aqui é o sentido da madeira e aqui é contra o veio, né? Aqui vai quebrar e aqui você tem resistência. O segredo para fazer ela ter resistência nos dois sentidos, porque o óculos ele precisa de resistência nos dois sentidos, né? Para pressão da lente, para ter mais flexibilidade, é a mesma ideia de um compensado. Você pega uma fibra nesse sentido e intercala com outra fibra no outro sentido. Quando você contrapõe os dois, ó, aí você vai ter resistência nesse sentido e aqui. São cerca de 9 lâminas que você intercala o sentido da fibra, né? No caso aqui, essas duas eu pus no mesmo sentido, que vai ficar da frente. Aí essa outra já é no outro sentido, essa outra aqui. Então você vai intercalando os sentidos da fibra para ele ter mais resistência. São lâminas de 0,6 milímetros que eu uso. São lâminas normalmente de revestir móveis, fazer instrumento musical. São lâminas bem fininhas, né? Elas têm 0,6 milímetros em média. Então eu junto as 9 para dar os 5 milímetros de espessura do óculos. Para fazer a prensagem é uma forma bem simples, são duas partes, que aí eu prenso com sargento. Aqui no caso tem as lâminas de madeira e a forma. Aí vai precisar de uma espátula para passar resina e um sargento, grampo de marceneiro, né? Para poder prensar. Aqui tá fazendo a prensagem, né? Essa resina são duas partes de resina e uma de endurecedor. Aí tem que misturar bem para ficar bem homogênea, sempre bom misturar muito bem. E aí eu começo a passar nas lâminas, respeitando o sentido da fibra que eu coloquei antes, né? Para fazer esse compensado, né? E aí a resina epóxi que eu uso é uma resina naval, que ela não descola com água. Eles usam para barco. Eu estou fazendo a mesma coisa nas hastes, que é uma placa maior e mais fina. Ela tem 3 milímetros de espessura, 3,5, no máximo 4 milímetros. A forma que eu uso é uma forma um pouco diferente, ela tem uma curvatura mais na parte de trás. E aí eu estou prensando com sargento. Agora eu estou tirando o grampo, é só desrosquear, aí solta as duas partes. É bom tirar com uma espátula, né, alguma coisa, porque a resina ela cola bem. E aí depois que já passou a resina, ela mantém a curvatura, então ela não vai empenar, ela vai continuar com essa curvatura, né. E aí a haste é a mesma coisa, mais fina, né, tiro esse plástico e ficou a haste aí. Para o corte eu imprimi o desenho da frente da haste no sulfite e colei com cola bastão, pode ser cola branca mesmo também. Para iniciar o corte temos que fazer 2 furos no interno da lente, aí eu estou usando uma broca de 3 milímetros para entrar a serra, né? E o importante é não furar a linha de corte, aí, a linha que está o desenho. Um detalhe importante, na hora de usar a serra, né? Aqui está a serra, aqui é o cabo, onde você vai segurar para fazer o movimento puxando. Na hora de você colocar a serra, o dente aqui da serra, né? Aqui eu coloquei o dente, né? Que ele vai ter esse formato. A ponta dele tem que estar para baixo, porque o movimento que você vai fazer para o corte, né? Puxando sempre para baixo.
Para o corte é uma serra de ourives simples, né? Aí você abre para poder passar a serra por dentro aqui, você tem que prender firme. Aí aqui já está preso. E aí você vai iniciar o corte. No corte tem que estar bem rente a linha e o mais reto possível, acompanhando o desenho da linha para não ficar torto. Aí eu corto até uma metade, aí depois tem que voltar a serra com cuidado para não quebrar a serra e terminar a parte de baixo para poder tirar esse interno da lente. Aí tem que sempre cortando com cuidado e assoprando esse pó para você enxergar a linha, né? E continuar o corte. Agora começa a cortar a parte externa, né? Depois de cortou a parte da lente, vem cortando a parte de fora, sempre cortando rente à linha, sem comer a linha, né? Sem cortar para dentro, né? E para não ficar torto também. Então é uma coisa que exige prática, sempre serrando para baixo, né? Puxando a serra para baixo, que é o sentido do corte. Aí com paciência você vai esculpindo o óculos, né? Aos poucos, e para depois acertar na lixa. Então você vai recortando por etapas e tenta ser o mais preciso possível, né? Sempre com calma e vai pegando prática mesmo, né? Tudo é prática na hora de fazer trabalhos artesanais. Depois de feito o corte, você vem acertando com uma lima, uma lixa, uma superfície reta, né? Com calma para tirar todos os dentes da serra. Essas partes mais curvas você pode vir com tubo de lixa também. No caso eu estou usando uma retífica de ourives, protético, mas você pode usar uma Dremel também, bem simples. Agora eu estou lixando com uma lixa 120 a parte de fora. Eu estou lixando manualmente, mas pode ser com uma lixadeira também. Depois lixar a parte de dentro, também com uma lixa 120, para tirar o grosso mesmo da resina. E agora eu vou fazer um chanfro na parte de cima. Eu vou desgastando com o tubo de lixa, mas o tubo de lixa ele deixa arredondado, né? Porque é redondo. Aí eu tenho que vir com a lima para acertar também depois. Eu desgasto com o tubo de lixa e aí eu venho depois limando para poder ficar reto, né? E não ficar tudo torto. Agora ele todo lixado, né, arredondado, todos os cantos. Para fazer o friso das lentes, eu fiz essa fresa, né, usando uma broca antiga, e pode ser um prego de aço ou uma outra broca de 3 milímetros. Fura e põe no interno, depois vai desgastando. É meio chato de fazer, mas eu não encontrei nada específico, então eu tive que fazer, né? Eu não achei nada pronto para minha aplicação. Mas ela funciona super bem, é simples, eu uso na tupia, eu fiz uma mesa para tupia e vou desgastando aí o friso da lente com essa ferramenta que eu fiz. Para o apoio do nariz, eu peguei o interno da lente que cortou antes, né? Eu vim desgastando o desenho, chanfrando também para depois cortar e ficar duas partes iguais. Depois a gente tem que colar. Eu estou usando essa resina epóxi, mas pode ser outra. E aí tem as duas partes, é só colar o apoio do nariz. O corte da haste é a mesma coisa da frente, cola o desenho que eu imprimi na folha e depois vem cortando com a serra de ourives. É importante sempre manter alinhado e cortando o mais próximo da linha possível para ter um corte preciso. Aí depois de feito o corte, vem a parte de acabamento. Eu estou usando aí o tubo de lixa e depois também a lima para deixar tudo reto. Aí vem lixando, estou lixando tudo na 120. Depois de lixar as hastes, eu vou cortar o apoio do nariz. Eu uso essa fresa
para acompanhar o desenho da frente e cortar o apoio, né? E depois disso tem que vir arredondando, esculpindo o apoio de nariz para ele ficar confortável e anatômico. Aí eu venho cortando a parte grossa e arredondando com esse tubo de lixa. Aí depois essas partes menores tem que vir com um tubo menor, né? E venho lixando a parte mais fina, arredondando tudo e aí é como ele está pronto para encaixar certinho no nariz. Aí eu tô lixando com uma lixa 320, né? Aí você tem que lixar todo ele depois com a 320, 400 e depois, por último, a 600, para deixar o acabamento muito bom. Para montagem, eu vou pôr essa fresa de 3 milímetros, que é a espessura da charneira. Eu fiz esse gabarito para poder fazer esse rebaixo. Tem que fazer um rebaixo de 2,5 milímetros. Aí feito esse rebaixo nas duas hastes, tem que fazer agora a colagem da charneira. Eu estou usando a mesma resina Epoxipol porque ela seca mais rápido, em meia hora ela tá seca, mas pode ser outra resina. O importante é não colocar resina na parte da mola e sempre limpar o excesso da resina também, depois que colou, para tirar todo esse excesso da resina da charneira, poder limpar certinho e não ficar tudo cheio de resina. Ficar só na parte da colagem de dentro mesmo desse friso aí. Aí depois a haste ela vai ficar assim, depois de colada, né? O importante é não estar com excesso de resina. Agora para a colagem da parte da frente, eu venho colocando um pouquinho de Super Bonder nessa parte da frente da charneira e enrolo uma linha de algodão, uma linha mesmo, de costura, né? Para dar uma maior aderência, porque junto com o Super Bonder, junto com o algodão, ele reage e solda, né? Ele fica uma coisa só e dá uma maior aderência, porque se você tentar colar só com o Super Bonder, ele vai descolar, ele não vai ficar uma colagem boa. Aí depois de cortar essa linha, você coloca Super Bonder de novo e vem para uma segunda camada. A segunda camada eu faço com pó de madeira e aí vai dar aderência para colar na parte da frente. Na hora de fazer o furo não varar a armação, né, ir para o outro lado, eu fiz esse delimitador com madeira bem simples, mas funciona bem. Aí depois de feito o furo, eu faço um rebaixo, um chanfro, né, aí no final para poder encaixar a haste bem alinhada. Agora já colado as duas hastes, né, colado essas duas partes da charneira na frente, naquele furo que a gente fez. É importante sempre estar alinhado, né? É um pouco chato no começo, mas depois com prática você consegue fazer essa colagem alinhada. Agora eu vou começar a impermeabilização. Eu utilizo essa resina epóxi mais líquida, né? Como uma seladora eu passo e depois tiro o excesso com um pano para impermeabilizar a armação e ela poder ficar resistente à água. Depois de passar da resina na frente, na haste, eu venho tirando o excesso com pano para depois deixar secar. Agora é com a resina já curada, só que vai ter que lixar com lixas mais finas porque ela fica um pouco áspera ainda. Agora tem que lixar com a lixa 600, 800 e 1000, para poder ficar bem lisinho e já pegar um pouco de brilho. Para finalizar, eu faço um polimento para puxar esse brilho e passo uma resina epóxi junto com cera de carnaúba para dar uma impermeabilização, uma nova camada de impermeabilização. Eu passo antes a resina epóxi para dar uma selada na madeira, porque se só passa o óleo, ele não fica tão impermeável e ele fica mais áspero. Passando a resina epóxi antes e lixando, ele vai ficar bem lisinho mesmo, e a fibra da madeira ela não fica áspera, né? Que nem só com óleo.